Queria que ainda de pé espelhasse para mim, por gentileza, Lucas, capítulo 19, versículo 37. Amém. Ao chegar próximo da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com grande alegria em alta voz, por todos os milagres que haviam visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Porém, alguns dos fariseus que estavam no meio da grande multidão sugeriram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Jesus, entretanto, lhes afirmou: Eu vos asseguro, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Então, em nome de Jesus, antes de começar a palavra, eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse pela presença de Deus nessa ministração. Amém? Não queria que você pedisse para uma palavra que vai te confortar, mas pela presença dele através da minha vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que não seja eu ministrando, meu Deus. Eu quero que seja o próprio Espírito Santo através da minha vida, meu Pai. Eu te peço, Deus, pela tua presença, meu Pai. Nada mais, nada menos que a tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, flua através da minha vida. Que não saiam palavras da minha boca, mas saiam, na verdade, o que o Espírito tem para falar, meu Deus. Em nome de Jesus, reduz o meu eu, meu Pai. Reduz o meu eu a nada, meu Deus. Eu quero que o teu Espírito flua através da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Você pode dar um glória a Deus. Amém. Eu queria agradecer a oportunidade de estar ministrando ao Bispo Vanderlei, à Bispa Hilda, deve estar assistindo. Deus abençoe. Queria agradecer aos meus líderes, né, ao Bispo Vanderlei, à Bispa Hilda, ao Amis, ao Gessé e ao Arthur Santana também, que foi meu líder. Agradeço por tudo que eles já me ensinaram. Se eu estou aqui hoje, é porque eles me ensinaram alguma coisa, porque eles me passaram algo. Amém? Eu queria dizer para vocês que essa não vai ser uma ministração normal. Eu não pretendo ficar muito tempo aqui pregando, porque o tema dessa palavra vai ser restituição. E eu fui até o Espírito Santo em oração e, Deus, restituição. A restituição, eu já imaginei a mulher do fundo da igreja, né, que quando fala restituição, Deus vai restituir teu casamento. Amém, glória a Deus. Não, Deus vai restituir a tua vida financeira. Amém, glória a Deus. Mas, na verdade, quando eu entrei para orar, entrei num momento assim, Deus falou sobre algo que eu estou estudando, que eu estou lendo, que é sobre restituir a sua Shekinah. A sua Shekinah é nada mais nada menos que a glória manifesta de Deus. Amém? Então, eu vou falar sobre esse tema que, justamente, se você tem a glória de Deus na sua vida, você pode ter certeza que todas as outras coisas serão restituídas. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos lá, eu fui pesquisar o nome das duas palavras, restituição e Shekinah, né? A palavra restituição tem origem no latim, restitutiones, que significa restituir ou reestabelecer, e são sinônimos comuns para a palavra devolução, reembolso, estorno, restauração e retorno. Já a palavra Shekinah é uma palavra hebraica que significa habitação ou presença de Deus. E para os teólogos, né, a tradução que mais se aproxima dessa palavra é a glória de Deus manifesta. Então vamos lá, eu queria conversar com você para que você entendesse qual que é a diferença da glória de Deus manifesta e daquela glória de Deus que eu tenho ciência. Vamos lá, Jesus ele fala, né, quando 2 ou 3 se reunirem, ali eu estarei no meio deles. Amém, mas eu estou falando sobre uma presença de Deus muito mais profunda. Eu estou falando sobre aquela presença de Deus que é tão forte que te joga no chão e que tu só consegue chorar. Eu estou falando sobre uma presença de Deus que transforma o teu caráter sem ninguém precisar chegar para ti e acusar o teu pecado ou falar do teu pecado. Eu estou falando sobre uma presença de Deus que te leva a um nível espiritual muito maior. Aquela presença de Deus que só te faz, enfim, entrar num ambiente mais profundo e não querer sair de lá nunca mais. Eu estou falando sobre essa presença de Deus. Amém? Mas vamos lá, eu falei de restituição da Shekinah, mas como assim? Por que restituir a Shekinah? Por que restituir a glória manifesta de Deus aqui na terra? Vamos lá. Por mais que essa resposta vá doer, é porque hoje a igreja está abaixo do que aquilo desejado pelo Senhor. Quando você vai lá para a igreja de Atos, você vê Pedro, João vivenciando vários milagres, você vê, enfim, Paulo curando, ressuscitando pessoas, você vê vários milagres. E eu me pergunto, por que eu nunca vi um aleijado começar a andar? Porque eu nunca vi um surdo começar a escutar? Porque eu nunca vi um cego começar a enxergar?
Eu me pergunto por que esses milagres eu não vejo hoje. E eu tenho certeza que não é pelo motivo de eles não acontecem mais, mas é porque o nosso nível de fome pela presença de Deus está abaixo do nível de fome que Paulo, Pedro e João tinham naquela época. É muito simples. A gente olha para nós hoje e você vai ver, na verdade, pronto, o livro de Atos, você vai ver aquele aleijado, né, que acho que é Pedro e João, chegam para ele e falam, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eles estavam indo fazer o quê? Orar. A maioria dos milagres você vê os discípulos estão andando aqui, do nada eles curam alguém, eles ressuscitam alguém, eles fazem alguma coisa, mas você vai ver a rotina deles, estava repleto de oração, de palavra, de ensino, de comunhão, sempre buscando a presença. Sempre buscando a presença. Então vamos lá. Para demonstrar como ilustrar, na verdade, através de uma passagem, o estado da igreja hoje, eu queria que nós fôssemos ao livro de Ruth, capítulo 1, tá certo? Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Glória a Deus, vamos lá. Versão NVI. Vamos lá. Na época dos juízes, houve fome na terra. O homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Deixa eu passar. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma mulher chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha. Guarda essa informação. Sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Amém? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter 3 ilustrações, 3 fatos sobre essa história, tá certo? 3 pontos sobre a igreja. O primeiro ponto, e eu vou só passando por cima para que você entenda. O primeiro ponto é a fome. O segundo ponto vai ser Belém, que vai representar a igreja. E o terceiro é Moabe, que vai representar o mundo, tá certo? Então vamos primeiro para a fome. No versículo 1, pode deixar o versículo 1 aberto. O versículo 1 vai falar o seguinte. Amém. Na época dos juízes, houve fome na terra. Houve fome, tá certo? E o que eu quero falar aqui é sobre uma fome espiritual. Algo que todos nós sentimos. Eu não estou falando sobre uma fome que só os cristãos sentem, mas eu estou falando de uma fome espiritual que todos nós sentimos. Isso é bíblico, isso é fato. Para provar isso para você, eu queria ilustrar através do livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3, 11. Vai falar o seguinte, olha que interessante. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, por algo espiritual. Mesmo assim, ele não consegue entender, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então vamos lá. Partindo do princípio que eu, você, todas as pessoas do mundo sentem fome por algo espiritual, nós temos que entender por que essas pessoas, enfim, as pessoas que não estão dentro da igreja hoje, estão indo, por exemplo, em centros, estão indo em terreiros, estão indo em centros, enfim, outras igrejas, seja o que for. Por que isso acontece? Porque, na verdade, a igreja não está oferecendo o que deveria estar oferecendo, que é a presença de Deus manifesta. E eu me pergunto, eu vejo vários testemunhos, eu estou lendo um livro, que é Os Caçadores de Deus, eu acho que eu estou sempre falando para todo mundo desse livro, mas enfim, um dos testemunhos é que o pastor, né, de uma igreja e tal, que estava o fluir de Deus através da igreja dele muito forte, ele falou o seguinte, ele falou que ele tinha um cunhado que era ateu, esse cunhado ateu e não acreditava em Deus de jeito nenhum, ele foi viajar e o pastor foi receber esse cunhado no aeroporto, enfim, e passando pela frente da igreja, o pastor perguntou se o cunhado ele não queria entrar no templo para conhecer. E por alguma razão que eu não sei explicar, algo de Deus mesmo, ele entrou. A partir do momento que ele pôs o pé dentro do templo, o homem caiu chorando. O cunhado dele caiu chorando, arrependido dos pecados e pedindo para o pastor
como que ele pode se reconciliar com Deus. Algo sobrenatural, ou seja, uma presença manifesta num lugar que fez um homem mudar de vida completamente. Por quê? Porque todos nós temos fome de algo. Temos fome de algo. Então, eu vejo, a gente olha para o mundo, né? Enfim, nós cristãos, nós olhamos para o mundo e vemos as pessoas que estão indo para terreiro, as pessoas que estão indo para festas, e nós olhamos muitas vezes com um lugar de julgamento para aquela pessoa, nós olhamos com um olhar de, meu Deus, essa pessoa está indo pelo caminho errado, mas na verdade ela é só uma pessoa que tem fome e sede por algo. Aquelas pessoas que vão, enfim, se prostituir, elas têm fome e sede por prazer ou por dinheiro. Aquelas pessoas que estão, enfim, num terreiro, ou seja o que for, estão com sede e fome de algo sobrenatural, que muitas vezes, doa a quem doer, elas não encontraram dentro da igreja. Elas não encontraram dentro da igreja. Porque muitas vezes a igreja se mostrou inferior àquilo que foi prometido na própria Bíblia. Como tratar isso? Cara, fome e sede pela presença de Deus. Você vai ver, por exemplo, movimentos de avivamento, né, na rua Azusa, que a presença de Deus encheu o lugar de tal forma que tinha gente que chamava os bombeiros para o lugar, achando que estava realmente pegando fogo. E aquilo ali não acontecia do nada. Aquilo ali acontecia porque pessoas jejuaram, pessoas oraram, pessoas procuraram pela presença de Deus de tal forma que Deus deve ter pensado, meu Deus, se eu não descer no meio deles, eles vão continuar me enchendo o saco. Até que eles desceram, o Deus, o Espírito Santo, desce no meio deles e faz algo sobrenatural. E que seja dessa mesma forma aqui na igreja, amém? O segundo ponto que eu queria falar é sobre Belém, no versículo 1 de Ruth, no capítulo 1, versículo 1, voltando novamente, vai falar o seguinte: na época dos juízes houve fome na terra, um homem de Belém de Judá. Preste atenção, guarda essa informação, Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Belém de Judá. Para quem não sabe, o significado da palavra Belém no hebraico significa casa do pão, tá certo? Guarda essa informação. Esse é um dos motivos pelas quais boa parte das pessoas deixam as nossas igrejas ou não vêm a elas. Não há pão, não há a presença de Deus. Certo? Então vamos lá, pronto. O pão fazia parte, para você entender o contexto, o pão fazia parte das práticas do templo. Os chamados pães da proposição eram a prova da presença de Deus. No Antigo Testamento é possível ver o pão como um indicador da presença de Deus, chamados de pão da presença. Ou seja, o pão no Antigo Testamento eram os indicadores da presença de Deus. Onde é que isso vai falar? Números, capítulo 4, versículo 7, vai falar mais sobre isso. Sobre o pão ser um indicativo da presença de Deus. Ou seja, entenda, Belém de Judá, que é a casa do pão, não tinha pão. Olha que contradição. Ou seja, vamos lá, vai falar o quê? Que houve fome na terra de homens de Belém de Judá. Ou seja, eles eram de Belém de Judá, que era casa do pão, e não tinha pão. Ou seja, fazendo analogia, é como se a igreja prometesse a presença de Deus e não entregasse a sua própria presença. Amém? Números 4:7 vai falar o seguinte: sobre a mesa da presença eles estenderam um pano azul e colocaram os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas, e os pães da presença que devem estar sempre sobre ela. Ou seja, o pão ele é um indicativo, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, da presença de Deus. E muitas vezes, assim como em Belém de Judá, não havia pão na casa do pão. Ou seja, a igreja muitas vezes não consegue encher, muitas vezes não consegue atrair o máximo número de pessoas, as pessoas vão embora da igreja porque não tem aquilo que ela prometeu ter, que é a presença de Deus. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós entramos numa rotina, nós entramos num ambiente de método, onde o culto, você entra na igreja, aí você sabe que vai ter o louvor, você sabe que vai ter aquela leitura diária, aí você sabe que vai ter uma palavra depois, uma palavra de oferta, e todo mundo vai comer depois de algum lugar, e depois dorme, e no outro dia, a mesma coisa. A gente coloca Deus dentro de uma caixinha, achando que Ele não pode agir fora dessa caixinha. E a gente limita Deus. A gente limita Deus aos nossos cultos, à nossa rotina, ao nosso método. Por isso que muitas vezes o culto é chato. Por isso que muitas vezes, enfim, a gente vai para casa e pensa, caraca, meu Deus, tem culto amanhã de novo. Enfim, mais um dia. Sendo que Deus ele quer tirar a gente dessa caixinha e nos levar para um universo muito maior do que a gente vive hoje. É presença de Deus. Eu acho que nada me mudou tanto como a presença de Deus. Eu lembro que hoje mesmo, né, a Thalita colocou um vídeo no grupo da Seasons sobre o encontro, né? O encontro que eu, ela, Rachel, enfim, várias pessoas fizeram. E eu parei para pensar agora, tipo assim, cara, eu pecava demais, eu fazia várias coisas erradas, eu estava no mundo, enfim.
E não tinha motivo nenhum para eu parar de fazer as coisas que eu fazia se não fosse a presença de Deus. Não tinha, ninguém chegou para mim, olha Samuel, mude daqui para frente porque agora você tem que parar de fazer isso, isso, isso. Ninguém chegou para mim. Foi a presença de Deus de uma forma tão grande que me convenceu do meu pecado e eu mudei de vida. É isso que tem que acontecer conosco. É isso que tem que acontecer com as pessoas que entrarão por aquela porta. Elas têm que ser constrangidas pela presença de Deus. Amém? Ou seja, vamos lá. Noemi, se você for ver, né, no versículo 1 ainda, volta para Ruth, por gentileza. Vai dizer o seguinte, com a mulher e os 2 filhos foi viver por algum tempo na cidade de Moab. Eles saíram de Belém de Judá. Eles saíram por quê? Porque não havia pão da presença. Não havia o pão, não existia o que Belém de Judá prometia, que era a casa do pão, não existia pão. Então, saíram dali, com fome. Noemi e sua família têm algo em comum com as pessoas que deixam ou evitam a igreja de hoje. Elas foram buscar pão em algum outro lugar. Agora vamos à terceira figura, que é Moabe e o mundo. Um lugar, Moabe, né? Se você for ver o início da história, cara, Noemi chegou lá com família, Noemi chegou lá, enfim, com expectativa de vida melhor. E como que terminou a história de Noemi? Sozinha. Os filhos morreram, o marido morreu, todo mundo da família de Noemi morreu. Ela ficou sozinha, cara. Então o mundo é justamente essa figura. Ela saiu de um ambiente de Belém de Judá, enfim, que ela saiu com toda a família dela, toda estruturada, e ela foi para o mundo, ela foi para Moabe, e lá ela perdeu tudo que ela tinha. Tudo. E o mundo é justamente isso, cara. Muitas vezes as pessoas saem das igrejas, saem da presença de Deus, começam a pecar de maneira deliberada, e vão para o mundo, achando que vão achar pão. E chegam lá e saem do mundo muito pior do que entraram. Então, eu queria que você levantasse a sua mão agora, declarando o seguinte: Senhor, eu não abandonarei a tua casa. Eu clamarei pela tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, revisitando os 3 pontos. O primeiro é a fome. Todos nós temos fome. Essa fome tem que ser canalizada no ambiente da presença de Deus. Nós temos que chamar a presença de Deus. Amém? O segundo ponto, Belém, que representa a igreja. A casa do pão não havia pão, mas aqui vai ter pão, amém? Amém. Aqui tem pão, amém? Amém? Amém. Terceiro ponto seria Moabe, que representa o mundo. Eu peço para vocês, cara, um dia, uma vez que vocês já pisaram aqui, não vão para o mundo, porque ele vai tirar tudo de vocês. Vamos lá. Precisamos mudar essa realidade de não haver pão na casa do pão. Muitas pessoas vêm até nossas igrejas procurando a presença de Deus e muitas vezes não encontram, porque nós cristãos que estamos aqui encarregados de levar a presença de Deus, estamos focados demais em qualquer outra coisa e menos na presença dele. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar. Muitas vezes nós focamos nas bênçãos e não no abençoador. Focamos nos dons e não no doador. Focamos no galardão e não no galardoador. Focamos na criação e não no criador. Focamos em avivamento e não no avivador. Amém? Eu queria que vocês entendessem, que nós entendêssemos, na verdade, eu faço parte disso, que aparentemente a todo momento, até na caminhada do povo de Israel, e nós mesmo como igreja, parece que a todo momento o povo foca em olhar para as mãos e não para a face do Criador. A todo momento olhando para as mãos, para o que Deus tinha para entregar para a vida deles, para o que Deus tinha para prover na vida deles, as bênçãos, as riquezas, a terra prometida, e não olhavam para a face, não olhavam para a presença dele. Algo que ilustra muito bem isso, é a história de Moisés e a história de Jacó. Você vai ver a história de Moisés ali. Moisés está tirando o povo do Egito, estão na caminhada, caminho da terra prometida. E em determinado momento, Deus chega para Moisés e fala o seguinte: Moisés, eu não vou mais descer no meio de vocês por causa do pecado do povo. Eu não vou mais descer no meio de vocês por causa do pecado do povo, mas calma. O meu anjo, ele vai adiante de vocês e vai garantir a bênção, vai garantir o livramento, vai garantir a terra. O meu anjo, ele vai. Moisés, o meu anjo, ele vai. Mas eu mesmo, eu não desço mais no meio de vocês por causa do pecado de vocês. Moisés, ele responde o seguinte para Deus: Deus, não vou sair daqui se o Senhor não estiver conosco. Eu não vou sair daqui se a tua presença não estiver no meio de nós. Moisés traduzindo, o que Moisés fez aqui? Deus, eu abro mão da bênção, eu abro mão da terra prometida, eu abro mão da promessa pela tua presença.
Moisés ele faz algo que eu acho que nenhum de nós faria, que é abrir mão da terra prometida, que é abrir mão da riqueza, das bênçãos, de tudo que Deus havia prometido por aquele que prometeu. Moisés ele abre mão, Deus, eu não vou se o Senhor não estiver aqui. Ele abre mão da terra prometida, da bênção, da maior promessa que Deus tinha feito ao povo de Israel, pela presença de Deus. Agora, quando você vai olhar para Jacó, né? Até a Tisa cantou a música aqui, né? Jacó segurou o anjo. Você vai olhar para Jacó, o que Jacó faz? Olha, para você entender o contexto. Jacó ele luta com um anjo, e o anjo de Deus ele chega para ele e fala: o que você quer? Enfim, Jacó ele fala: eu quero a minha bênção e depois você pode subir. Jacó fez a atitude inversa de Moisés. Jacó ele fala assim: olha, você me abençoa, tu pode ir, contanto que tu me abençoe. Ou seja, a tua presença vale menos que a bênção. A tua presença não vale mais do que a bênção para mim. Você me abençoa e depois tu pode ir. Ou seja, ele faz a atitude inversa que Moisés. Atitude inversa. E eu oro para que nós sejamos uma geração de Moisés nesse sentido. Amém? Que nós possamos valorizar muito mais a presença do que o presente. Amém? Estava conversando rapidinho com o Normando, o evangelista Normando, e eu vi ele ministrando aqui, orando, e eu vi algo muito interessante que ele falou, que foi sobre... Como é que é, Normando? Sobre a presença gerar estrutura, mas estrutura não gera presença. Isso. Eu vejo, até o Normando contando o testemunho, né? O Normando liderava a mídia e colocou muito disso aqui para frente, muito dessa estrutura para frente. Ele falou assim, Deus, ele falou para mim na verdade, Samuel, por vezes não tinha recursos dentro da igreja, por vezes não tinha dinheiro para fazer as coisas acontecerem, mas tinha a presença de Deus, que carregava tudo, que levava tudo. Eu não sei vocês, mas eu estou aqui há algum tempo e eu lembro, quando isso aqui, esse telão, era uma TV ali em cima do baterista, e sempre que dava um problema no cabo, era essa TV aqui, essa TV aqui que é do pregador agora, que está só o filé, antes era para a igreja toda, bem aqui, em cima do baterista. E a bateria era mais para cá, né? E eu lembro que dava muito problema no cabo. Então, saía eu lá de trás, correndo, e o Jesse aqui, tá. Eu saía daqui, com meu ouvido, tinindo. Mas, se você for olhar hoje, olha a estrutura que nós temos. Não é sobre estrutura, nunca vai ser sobre estrutura. Sempre vai ser sobre a presença de Deus. Amém? Vamos lá. A partir do momento em que buscarmos a sua face, a sua Shekinah será restituída e os famintos voltarão. Não teremos lugares para receber os perdidos. Olhemos para a igreja de Atos e para os grandes milagres ali vividos. Eles procuraram a presença de Deus e sua vontade acima de qualquer bênção. Cara, eu imagino, se realmente nós parássemos para pensar nas promessas ou nas coisas que Jesus falava para os discípulos. Jesus ele falava assim: bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, caluniados, humilhados, açoitados por causa do meu nome. Cara, eu acho que se realmente a gente escutasse isso de alguém, a gente pulava fora muito fácil. Alguém chegando para ti, se tu for humilhado pelo meu nome, aí que tu vai ser abençoado. Isso é algo muito louco, muito louco. E hoje a gente muitas vezes serve a Deus ou busca a Deus por causa de uma bênção. E acho que é por causa disso que a igreja de Atos foi uma igreja que viu muitos milagres. Porque eles eram apaixonados em sofrer pelo nome de Jesus. Em sofrer pelo nome de Jesus. Eu lembro de uma passagem, eu acho que está em Atos, agora eu não vou lembrar, mas está em Atos, que vai falar, eu estava até conversando com a Bia Barreto, que teve um momento ali que, acho que foi Pedro e João, eles foram presos, e eles são libertos, né? E eles chegam para contar para os outros discípulos: caraca, que felicidade, olha que honra, porque eu posso ser humilhado pelo nome de Jesus. Eles se sentem honrados em ser humilhados pelo nome de Jesus. Eu imagino se qualquer um de nós que estamos aqui passaríamos por isso da mesma forma. Talvez nós até permitiríamos sermos humilhados por pessoas, enfim, mas, cara, ficar feliz por ser humilhado é algo que acho que está muito além da nossa realidade. Eu acho que é por isso que a igreja de Atos viveu tantos milagres, e talvez nós, como igreja, não estou falando de igreja mante, estou falando como igreja de Cristo, não vivemos o tanto de milagres que eles viviam por causa de uma postura. Nós não buscamos a presença de Deus mais do que qualquer coisa. Isso tem que mudar. Vamos lá. Nós vivemos abaixo de uma realidade bíblica de igreja para nós. Abacuque
capítulo 3, versículo 2. Vamos lá, presta atenção. Senhor, ouvir falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos lá. Eu acho que esse tem que ser o nosso clamor hoje. Amém? Senhor, ouvi falar da tua fama. Ouvi falar das coisas que aconteceram no livro de Atos, que aconteceram no Antigo Testamento. Eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, Senhor, os mesmos milagres, a mesma presença nos tempos de hoje. As mesmas obras, faze-as conhecidas, Senhor. Cura os enfermos, liberta os cativos. Em nome de Jesus, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Lembre-te da tua ira, lembre-te da misericórdia. Em nome de Jesus, o que eu queria que você entendesse hoje, para que nós começássemos a ver uma realidade da igreja de Atos. Uma realidade de milagres, uma realidade em que a presença de Deus é tão forte sobre esse lugar, que será criado o nome de avivamento. O avivamento da rua João Cordeiro, amém? Em nome de Jesus, queria que vocês ficassem de pé. Nesse exato momento, a gente vai entrar num momento de clamor, tá certo? Não foi uma palavra duradoura, eu não vim aqui para pregar durante uma hora, eu vim aqui para conscientizar você do que é mais importante no Evangelho, que é a presença de Deus. Amém? Eu quero ter uma realidade bíblica hoje, a mesma que está descrita em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 e 3. Quero que você preste atenção nisso que está aqui. E eu quero que você clame, você peça a Deus por uma realidade parecida. Em nome de Jesus. Nós não vamos pedir hoje por bênçãos, nós não vamos pedir hoje por riquezas, por promessas. Nós vamos pedir pela restituição da Shekinah da presença de Deus. Amém? 2 Crônicas 7, versículo 1 e 3. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, enche o templo. Enche o templo, Senhor. O sacerdote não conseguiu entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor a enchia. Versículo 3. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda que essa noite, mais do que qualquer coisa, busque a presença de Deus. É ela que te restitui todas as outras coisas, é ela que te leva para uma dimensão espiritual muito maior. Eu não sei como que você chegou aqui, não sei se você chegou atrasado, se você chegou um pouco desfocado, se você estava trabalhando, mas, cara, foque naquilo que realmente é importante, que é a presença de Deus.